Fala, torcida alvirrubra! Pré-jogo na área para você, Náutico e Anápolis. Primeiro encontro dessas duas equipes inédito, hein? Um jogo inédito no futebol nacional. Nunca antes na história deste país o Náutico enfrentou a equipe do Anápolis. Vai enfrentar agora e buscando a classificação antecipada. É verdade. A gente vai trazer todos os detalhes desse jogo. Eu vou pedir, logicamente, aquela moral, torcedor alvirrubro. Torcedora do Náutico, torcedor Timbu. Dá um like, dá um joinha, dá um gostei nesse vídeo, se inscreve no canal, ative os sininhos para as notificações. Olha o que tem de gente que acompanha o nosso canal aqui, Multiplay PE. Eu ia falar o WhatsApp porque eu vou falar o WhatsApp já já do nosso canal. Muita gente acompanha aqui os nossos vídeos, curte, compartilha, mas não se inscreveu ainda no canal. É importante que você se inscreva no canal, ative os sininhos, o sininho para notificação, porque sempre que tiver vídeo novo do Náutico, você, torcedor, já vai ficar aí ligado no seu celular, no seu tablet, no seu smartphone, onde você estiver, no seu computador. Então é importante que você dê aquela moral pra gente, dá o joinha, dá o like, dá o gostei e se inscreve também aqui no nosso canal, tá legal? E o WhatsApp, tá na tela o QR Code para você, é o nosso canal direto do WhatsApp. Todas as informações, todas as nossas plataformas, a gente põe os links nesse canal para você não perder nenhum detalhe do Clube Náutico Capibaribe. E seja membro aqui do nosso canal, se torne um multiplay, as instruções estão aqui nesse botão abaixo, é só clicar, tá legal? Vamos lá, Náutico e Anápolis. Uma bomba de última hora, né? Na última sexta-feira, o Paulo Sérgio foi vetado pelo departamento médico, tá fora da partida. O Timbu já tem esse desfalque, então são 6 desfalques que o Náutico tem para o jogo. Paulo Sérgio, Matheus Silva, que não se recuperou em tempo, está na transição, não tem tempo hábil para ir para o jogo. Além dele, tem o Lucas Cardoso, que está lesionado. Então, os 3 por lesão, tá? O Paulo Sérgio fez trabalho na academia na última sexta, mas não sente dores, inclusive, ele não está sentindo dores, mas está com a lesão grau 1, foi diagnosticado pelos médicos. E aí, no teste físico, a lesão foi diagnosticada. 3 jogadores por lesão. Mais 3 atletas pelo terceiro cartão amarelo. Zagueiro Carlinhos, volantes Auremi e o Marco Antônio. Ou seja, 6 desfalques o Náutico tem para esta partida. Mas isso é problema para o técnico Hélio dos Anjos? Não. O Hélio tem montado o elenco de forma que quem substitui não perde a característica do time. Então, todos recebem o mesmo treinamento. Ele até falou isso, né? Ele aplica o mesmo treinamento para o G1, que é o time considerado titular, e também para o G2. Então, o Náutico, o elenco alvirrubro já sabe o que é que o Hélio quer, de acordo com os treinamentos, o que é passado ao longo da semana. Então, o Náutico vem com mudanças na defesa. É uma zaga que pela segunda vez vai ter que ser modificada, né? E é uma zaga que não jogou. E isso preocupa um pouco, porque mesmo com isso que eu falei agora, da questão do Hélio passar os fundamentos, o Náutico quer manter-se como a defesa menos vazada do Brasil, a melhor defesa do Brasil em todas as divisões do campeonato. Só são 6 gols tomados, tá legal? Então, tem mudança no meio-campo, tem mudança no ataque, né? E tem aí a questão da zaga. Vamos trazer a provável escalação do Clube Náutico Capibaribe, porque o time fechou os trabalhos no sábado, no CT, mas no treino da sexta praticamente aqui define o time. A boa notícia, Kelvin treinou normalmente, está recuperado de lesão, fica à disposição aí no banco de reservas, ou até mesmo se o Hélio quiser escalá-lo de frente, mas eu não acredito que ele vá de frente, fique no banco. Matheus Silva, como eu falei, está na transição. Paulo Sérgio está fora por conta dessa lesão grau 1 na coxa. Ele já tinha ficado de fora contra o Londrina, né? Foi poupado ali e ficou no banco de reservas. Vamos para o time. Muriel, Arnaldo, João Maestro, Ryan ou Índio. Eu estou botando o Índio aqui porque Hélio elogia muito o garoto que é da base. Mas o Ryan está com um pouco mais de cancha, tá? Mas pode ser que o Índio seja aproveitado, né? O Náutico tem aí essa gordurinha para queimar. Igor Fernandes, na lateral esquerda. Aí a cabeça de área tem modificações. Igor Pereira, normal. O Enderson deve ser o substituto do Marco Antônio, as características são parecidas, mas o Samuel corre por fora. Garoto também cria da base. Patrick Alan no meio. E lá na frente, Hélio Borges, Vinícius, que volta aí depois de cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo, e o Bruno Mezenga, que permanece, fez o golaço semana passada contra o Londrina. Então,
o Náutico tem essa provável escalação, uma preocupação, 7 jogadores pendurados. Muriel, Welleson, João Maestro, Ryan, Wenderson, Mezenga e Paulo Sérgio. São os jogadores que estão com 2 cartões amarelos. Paulo Sérgio não joga, então não vai zerar os cartões agora. Aí tem a questão do João Maestro, do Ryan, o Wenderson e o Mezenga. O Hélio, ele tem mais 2 rodadas, né? O Náutico enfrenta depois... tem mais um jogo fora, né? E depois o São Bernardo. Enfrenta o São Bernardo fora e depois enfrenta o Ituano em casa e fecha essa primeira fase. Então tem mais 2 jogos aí para zerar esses cartões desses 7 atletas que estão aí com cartões amarelos, estão pendurados. A matemática, eu até fiz um vídeo aqui, um vídeo anterior a esse, é a matemática da classificação. O Náutico, se vencer, vai a 32. E aí o CSA hoje é o 9º colocado, tem 21 pontos. Não alcançaria mais o Náutico. Então o Náutico já entraria de cara com 32 pontos. A vitória já classifica o Timbu. E se empatar, também vai a 30 pontos. Aí é torcer ali pelo resultado dos que se enfrentam e que estão no G8 nessa rodada, né? Tem confronto direto. Então alguém vai se perder ali pelo caminho. O Náutico vai ser beneficiado porque há um confronto direto de equipes que brigam por essas vagas no G8. E aí o Náutico com 30 pontos se classificaria. Até se perder, o Náutico também poderia se classificar. Agora, só tem um detalhe. Se o Náutico perdesse a partida, o Náutico precisaria torcer para que o Brusque tropece diante do Londrina e o Ipiranga tropece diante do Botafogo. Então, seria essa a condição do Náutico perdendo o jogo contra o Anápolis, se classificando se acontecer esses 2 tropeços. Timbu, que falei da defesa menos vazada do campeonato, mas o Timbu tá de vento em popa, hein? 8 jogos de invencibilidade, 7 jogos sem tomar gols. O Hélio dos Anjos tem 15 jogos, 8 vitórias, 5 empates, 2 derrotas, 19 gols marcados, 4 gols sofridos, 64,44% de aproveitamento. Tem até um scoutzinho na tela aí para você acompanhar, do Hélio dos Anjos, né? Então, bom aproveitamento do Hélio dos Anjos. Falando um pouquinho do Anápolis, 14º colocado, 19 pontos, vem de uma vitória de virada diante do Brusque por 2-1, deixou o Z4, inclusive, né, a equipe do Anápolis. Tem como destaque aí o Samuel e o Fernandinho, que fizeram os gols do Anápolis, 4 vitórias na Série C, Itabaiana 1-0, Guarani 2-0, Figueirense 2-1 e Brusque no último jogo fora de casa 2-1. E tem uma vitória apenas fora de casa. 16º o melhor visitante do campeonato e tem aí esse primeiro confronto contra a equipe do Clube Náutico Capibaribe. Vamos fazer o seguinte, vamos acompanhar a entrevista coletiva na íntegra, hein? Completinha para você, do Guilherme dos Anjos, falando desse jogo contra a equipe do Anápolis. Põe no ar. É um jogo que vale muito, primeiro, uma possível classificação, né? Basta um empate com o Anápolis jogando em casa para uma classificação antecipada e num caldeirão, porque o torcedor do Náutico está muito empolgado, mais de 11 mil e tantos ingressos já foram vendidos. Queria que você falasse desse momento, como está sendo trabalhado mesmo no mental dos atletas, porque existe, de fato, uma ansiedade e uma cobrança, né? Olha, realmente é um momento muito positivo, né? A gente conversou com os atletas que é sim um jogo de classificação, mas classificação matemática. Virtualmente eu acho que a gente está classificado, sim, dentro da história da competição principalmente. A consciência nossa passa a ter como algo muito importante o objetivo de permanecer entre segundo e terceiro colocado. O primeiro é muito, muito difícil a gente alcançar, a gente dependeria de inúmeros resultados negativos de um time que vem num equilíbrio tão grande quanto o nosso. Mas se a gente conseguir esse próximo objetivo que a gente traçou, que é permanecer em segundo ou terceiro colocado, a gente leva algumas vantagens para a segunda fase que, no fundo, são fundamentais, principalmente o aspecto de jogar e decidir em casa. E aí entra nisso que você bem mencionou, essa atmosfera que a gente está conseguindo criar através da dedicação dos jogadores, através da demonstração deles. Eu estou recebendo, igual como foi ontem, de alguns grandes alvirrubros que a gente reuniu, falando sobre a forma que eles estão indo para o jogo, né? A forma que eles estão
dentro daquela atmosfera enquanto torcedores. Eles estão com um nível de confiança muito grande, um prazer muito grande da forma que esses atletas estão se dispondo dentro das partidas, independente de resultado. Claro que o resultado é fundamental para o futebol. A ideia nossa é sim permanecer sem perder nessa fase. A ideia nossa é sim permanecer sem perder na próxima fase. É plausível? É. Mediante muito trabalho, diminuir o máximo percentual de sorte, porque não deixa de existir a sorte, porque é um jogo. Mas se você diminui muito esse percentual, a partir do momento que você entende a importância desses momentos, entende a importância da partida, entende que o trabalho vai te entregar o maior percentual de chance de classificação, de acesso e de vitória. Queria falar da questão dos artilheiros, né, do Náutico, e assim, a gente pegou uns dados, comparando com uma Série C do ano passado, sim, todos os jogos, o Paulo Sérgio era disparado, o artilheiro, e esse ano, né, nesse recorte que a gente está fazendo, está muito pulverizado ali, está todo mundo marcando, todo mundo ajudando. A que se deve isso, Guilherme? E o quanto que você acha que isso é muito, né, e faz um diferencial absurdo no time, porque assim, tá todo mundo marcando. Sim, eu acho que isso se deve de forma conjunta à gestão e ao entendimento dos atletas enquanto aquilo que a gente propôs. Nós propomos que sempre, em todos os lugares que a gente trabalha, que o coletivo é muito mais forte que o individual e que o individual vai se destacar a partir do momento que a gente joga coletivamente. Então, o individual, ao natural, ele se destaca, porém ele nunca vai se destacar sozinho de forma muito positiva com uma atuação coletiva negativa. Então, um atleta pode se destacar positivamente num ano, fazer um contrato relativamente bom para o próximo, por exemplo, com um coletivo não tendo se destacado? Sim, ocorre. Minoria dos casos, inclusive. Mas um atleta pode se destacar muito bem com um coletivo muito forte, porque o futebol é um esporte coletivo, como, por exemplo, basquete, como, por exemplo, vôlei, são esportes onde as referências, os grandes atletas são muito importantes quando eles têm grandes conquistas também, quando eles conseguem ser líderes dentro do campo, pensar coletivamente. Então isso é muito cobrado, tanto pela sociedade, eu acho, quanto dentro da profissão deles. Vejo algo muito positivo, essa quantidade de jogadores tendo uma influência muito grande. Acho que eles estão se dedicando e entendendo que todos vão ter espaço no seu devido momento, vão ter oportunidade, como a gente mencionou sempre com eles, e está acontecendo. Né? Eu acho o sistema defensivo, com relação a posicionamento, principalmente os zagueiros e os laterais, todos têm uma minutagem muito equilibrada, todos têm uma participação muito grande, e a gente não está tendo nenhuma diferença. O último jogo a gente terminou com a última linha de 4, que menos atuou nos últimos 10 jogos. A gente terminou com o Ryan, com o João, com Marcos Ítalo e com Raimar. E nós tivemos, mais uma vez, um jogo excepcional por parte deles. Vai ser mostrado, mas ao mesmo tempo também vai ser corrigido, porque não foi perfeito. Guilherme, sem Marco Antônio, a entrada será de Wenderson, e o que isso mudaria, modificaria na estrutura do time, porque o Marco Antônio é uma peça importantíssima ali, né? A gente percebe muito isso. Mudaria de característica, né? Sim, um pouco. O que eu gostei muito do Wenderson nesses últimos treinamentos agora, que está antecedendo o jogo, que ele sabe que ele vai atuar, que eu acho totalmente plausível a gente utilizar a partir do momento que ele não tem um marco, um jogador que tem armação, um jogador que é um segundo, que tem mais ofensividade, porém o Wenderson é um jogador um pouco mais cadente, ataca um pouco menos o espaço, mas é um jogador que está se dedicando a não perder essa característica na posição. Eu não tenho dúvida nenhuma que o Wenderson vai fazer um grande jogo. Porque o Wenderson não está trabalhando essa semana para ser esse cara. Essa semana ele evoluiu, ele mostrou pra gente assim, ó, eu tava no 99%. Essa semana que ele sabe que ele vai entrar, ele botou 110. Ele botou alguma coisa que eu não imaginava que ele teria condições de fazer. E isso para nós é
é uma confiança muito maior de colocar o atleta ainda para dentro do campo. Não tenho dúvida nisso. É um cara que está há 60 dias trabalhando. No 99, 100%, como eu falei. 60 dias é muita coisa, 60 dias é consistência, mas isso traz resultado. O Raimar foi um grande exemplo. Há 60 dias também trabalhando, trouxe resultado. Foi um jogador que hoje nos dá uma alternativa, principalmente com ofensiva muito grande, a depender, claro, das circunstâncias de jogo. O Náutico vive um momento excelente na competição, é o vice-líder, são jogos aí sem perder, a torcida chegando junto, bastante empolgada, mas quanto que isso acaba preocupando, Guilherme, em relação à postura do time em campo, de entrar um pouco mais relaxado por causa disso? Ou, enfim, vocês têm trabalhado essa parte mental, que eu acho que é muito importante, diante de um jogo que é classificatório, e não entrar, como a gente costuma dizer, naquele salto alto, né? Sabendo que o adversário está ali atrás e que o Náutico pode ser mais superior ali, classificar e, enfim, passar o trator. Olha, hoje a realidade do campeonato, de nenhum, na verdade, o campeonato permite você passar o trator em equipe nenhuma com facilidade. Isso pode ocorrer uma vez no ano, talvez. Né? A gente teve um jogo maravilhoso, por exemplo, que pode falar, poxa, a gente foi muito superior, que foi o jogo do Ipiranga. De resto, foram jogos extremamente competitivos. Eu não espero nada diferente, até porque o Anápolis está lutando pela vida na competição. E com relação à questão mental, não me preocupa. E se me preocupasse, e ao professor, eu seria muito franco, falaria, olha, me preocupa um pouco, estamos gerindo muito isso, estamos pensando muito nisso. Mas nós temos um grupo com uma característica nesse sentido que está dando uma demonstração muito positiva com relação a isso. E o dia a dia, eu acho que demonstra muito isso. Está tendo um dia a dia de uma cobrança ainda muito grande, está tendo um entendimento deles de que nós precisamos e temos, não é só precisa, não, precisamos melhorar. Não, tem um entendimento que precisa melhorar, mas tem o que melhorar ainda. Então a gente vai lá, demonstra, isso aqui não está bom, tá? É visível, é claro e evidente e dá para melhorar. E aí a gente vai lá e galga. Assim como foi esse último jogo, olha, gente, vocês estão achando que não tem condições e foi muito alto o jogo do Guarani nos aspectos de alta intensidade. Gente, mostrei. Jogo aqui, jogo acolá, jogo do Flamengo, jogo do Paris, jogo do... os caras rodaram em alta intensidade isso aqui. Nós temos capacidade ainda de melhora. Os caras, beleza, compreenderam. É difícil, mas compreenderam. Último jogo nosso, recorde de novo de alta intensidade. E ainda tem uma margenzinha pequena, porque eles atingiram um nível muito bom, para melhora. Eu acho que esse entendimento dos atletas vai ser fundamental para a gente não perder o foco em momento algum. E existem, sim, momentos na nossa história enquanto comando técnico, momentos na história desses atletas e momentos no futebol que podem dar grandes exemplos de consistência. Nós tivemos um Corinthians já na Série B e na Série A, passando sem perder quase um campeonato inteiro. Então, o objetivo está aí. Eu acho que se a gente se imbuir, se a gente entender, se a gente for humilde, até o ponto que é o necessário ser humilde, porque senão passa um carro em cima de você também. Mas se a gente souber administrar isso bem, eu não tenho dúvida que a gente vai conseguir conquistar coisas, talvez, para muitas pessoas lá no início, principalmente, inimagináveis. Só para fechar, Júlio liberou para falar da torcida, claro, desse caldeirão, porque assim, a gente que acompanha o Náutico vê que a torcida oscila muito, né? Então, quando a fase não tá legal, o torcedor do Náutico costuma não ir mesmo, não tá lá, e enfim. E mais de 11 mil torcedores, aquele caldeirão vai estar cheio, da importância mesmo desse momento, da torcida estar ali presente, da torcida estar confiando nesse trabalho. Um Náutico que você diz está muito bem, mas que vocês ainda não estão satisfeitos. Um Náutico que não tem uma dependência de um atleta, e sim um grupo. Então, assim, para falar dessa torcida e dessa importância mesmo desse jogo aí contra o Anápolis. Olha, no começo do nosso trabalho, realmente eu sentia, sou muito franco com relação a isso, não tem por que não ser, eu sentia uma torcida um pouco impaciente, até me incomodava um pouco. Só que a gente chega novo, né? E quando você chega novo, se você não tiver cuidado, você não faz uma reflexão daquilo que está sendo a realidade. E ao
ao perceber alguns jogos dentro de casa, uma certa impaciência com alguns atletas individualmente, com o coletivo, com o contexto, a gente foi analisar isso, né? Pô, por que disso? Porque a gente viveu outra história com o Náutico, né? Era sem torcida no começo, depois com torcida a gente já estava num momento bom, e aí o embalo foi muito positivo, etc. Mas passou a ser totalmente compreensível para nós e passamos a utilizar, inclusive, com os atletas. Eram 430 dias que o Náutico não pisava no G8. É uma torcida que estava magoada, estava sentida, que há 2 anos não conseguia classificar, que teve uma queda de rendimento absurda depois, por coincidência, na minha opinião também, não é porque era a gente não, mas ocorreu da gente sair e a queda de rendimento do clube como um todo ser muito grande. Então, era um torcedor que passou por coisas que nós que chegamos não passamos. Mas, enquanto comando, a gente tem que analisar isso e começar a compreender e atuar em cima dessa realidade. E atuar como? A nossa atitude, a nossa forma de conduzir o trabalho. Os atletas precisam transparecer o que eles agora estão transparecendo e a gente, como eu mencionei, a gente está recebendo elogios em cima desse comportamento. E agora, principalmente, você vê o último jogo, a gente sentiu uma energia surreal, assim. E eu não tenho dúvida que daqui para frente, independente mesmo de resultado, talvez a gente tenha um resultado ruim, um tropeço aqui ou ali, eu não tenho dúvida que o torcedor hoje está tão imbuído quanto a gente, está tão confiante em conseguir algo fundamental para o clube, né, ao final desse ano. É isso, torcedor alvirrubro! Lotar o Caldeirão neste domingão! E quando saírem as escalações, tudo estará nas nossas redes sociais para você acompanhar as escalações do Anápolis, do Náutico, as fotos, vídeos, o que for destaque, curiosidades também, você acompanha nas nossas plataformas. O endereço está aqui, mas também eu preciso que você dê o like, dê essa moral pra gente aqui, dá o joinha, dá o gostei nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa os sininhos para as notificações, fica ligado que já tem, assim que forem divulgadas, as escalações das duas equipes. Você pode também acompanhar tudo no nosso canal no WhatsApp, que QR Code está na tela para você, basta apontar a câmera do seu celular e ser membro do Multiplay. Aqui, ó, botãozinho aqui, você tem todas as instruções. Boa sorte, Timbu, rumo à classificação!